Você já ouviu falar em depravação total? Se você está antenado nos duelos, nos debates entre calvinistas e arminianos, com certeza você já ouviu falar sobre essa expressão depravação total. Mas se você ainda não sabe exatamente o que é isso e se isso realmente tem amparo bíblico, eu convido você para nós estarmos aprendendo sobre esse tema a partir de agora. Mas queria fazer um outro pedido para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, que você possa curtir o nosso vídeo, que você possa compartilhar e assim nós alcançaremos mais pessoas para a glória de Deus. A depravação total é a crença de que o pecado ele afetou todas as áreas do ser humano e o homem, naturalmente, após o pecado, ele morreu espiritualmente. E agora o homem morto, ele não pode chegar por si só a Deus. E segundo os calvinistas, isso significa que o homem não tem mais livre-arbítrio. Que o homem não pode salvar a si mesmo, isso é um fato, isso é inquestionável à luz da Bíblia Sagrada. Em qualquer situação, o homem depende de Deus. A perfeição de Adão, por exemplo, também não era meritória. A perfeição de Adão também era uma dádiva de Deus. Ele era perfeito porque Deus o fez perfeito. Se nós trocarmos a palavra perfeição por salvação, a salvação de Adão também dependeria de Deus. Não seria algo do qual Adão poderia alcançar sozinho. Então, de fato, o homem não pode, de maneira nenhuma, e nunca pôde, mesmo antes do pecado, nunca pôde alcançar méritos, alcançar salvação pelos seus próprios méritos diante de Deus. Mas será que isso significa que o homem não pode escolher a Deus? Será que isso significa que o homem não pode escolher o bem? Será que isso significa que o homem não pode buscar o bem? Obviamente que não, e a Bíblia nos dá amparo para isso. O que falar, por exemplo, de José, que tantas vezes escolheu o bem em detrimento do mal? O que falar de Jó, que preferiu e escolheu adorar a Deus ao invés de amaldiçoá-lo? O que falar de tantos textos que mostram que, de fato, o homem ele tem a capacidade de escolher entre o bem e o mal? Textos como Deuteronômio 30:19, Amós capítulo 5, versículo 4, Amós capítulo 5, versículo 6, Amós capítulo 5, versículo 14, Amós capítulo 5, versículo 15. O que falar daqueles homens que Jesus chamou? Todos os apóstolos que Jesus chamou, eles responderam de maneira positiva a Jesus. Eles escolheram seguir a Jesus. Mas, quando nós lemos, por exemplo, Mateus capítulo 19, o texto que nos mostra a história do jovem rico, o jovem rico também recebeu um convite de Jesus. No entanto, ele recusou esse convite, ele não aceitou esse convite. Então o homem sempre teve a opção de escolher entre o bem e o mal. O homem sempre teve a opção de escolher a Deus ou não. E muitas vezes o homem tem escolhido. Isso não constitui-se como obra meritória para a salvação e muitas vezes o homem tem rejeitado. E isso sim leva o ser humano à condenação, porque em detrimento de escolher a vida em Cristo, ele escolhe estar longe de Cristo. Então, embora a depravação total seja uma doutrina bíblica, ela não é radical como pensam e como pregam os calvinistas. Sim, o homem está depravado, mas ele pode escolher sim entre o bem e o mal.